Seja muito bem-vindo a mais um episódio dos Semibreves, episódio 5, exercícios de percepção de intervalos da sexta até a oitava. Eu sou o Pedro Janquizuri e como sempre estou aqui com o Daniel Lima. Bom dia, gente. Vamos que vamos para mais uma jornada. E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, a todo mundo que está ouvindo, comentando, curtindo, pessoal que está lá no Instagram fazendo os exercícios que a gente coloca todo episódio. Quem está só ouvindo e não está ainda lá no Instagram, segue a gente lá. Toda semana a gente coloca exercícios relacionados com o episódio da semana. Tá super legal. É isso aí, a interação das mídias e o reforço dos conceitos é que vai fazer o crescimento tanto aqui do nosso humilde podcast quanto do seu conhecimento propriamente dito. Como a gente sempre fala, precisa estudar muito o tempo todo para deixar tudo isso o mais internalizado possível. E se usar fontes múltiplas fica melhor ainda, né? Você não fica com a praxis diversa. E falando em redes sociais, lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é semibrevespodcast@gmail.com, nosso Facebook é facebook.com/semibrevespod, o nosso Instagram é @semibrevespod, o nosso Twitter é @semibrevespod. E para quem quiser acompanhar o nosso material de apoio, ouvindo junto com o episódio e acompanhando por escrito, o que a gente estava fazendo antes com o PDF, agora a gente está fazendo em formato de blog. Então a gente tem logo teremos todos os materiais de apoio no nosso semibrevespodcast.blogspot.com. Bom, então no episódio anterior a gente explicou como é que a gente faz para identificar os intervalos só pela audição e fizemos exercícios dos intervalos da segunda menor até a quinta justa. Então a gente vai sair hoje do próximo semitom, que seria a quinta aumentada ou a sexta menor, e vamos até a oitava. Então, se a gente dividiu a oitava em dois pedacinhos, né, em duas distâncias diversas, agora a gente vai ficar com a segunda metade dela, ou seja, nós vamos trabalhar com intervalos maiores. Agora nós vamos completar a oitava, mas ainda assim vamos usar conceitos de intervalos melódicos e ascendentes. Veja, essa não é a única maneira de graduá-los, mas é por onde a gente começa e onde a maioria dos professores começa. Depois disso, a gente ainda vai fazer mais alguns treinos com intervalos descendentes e intervalos harmônicos, para que o conceito fique efetivamente compreendido e que você consiga usar no seu cotidiano do seu fazer musical. No episódio passado a gente viu 7 episódios, certo? As 2 segundas, as 2 terças, quarta, quinta e trítono. Nesse aqui a gente vai ter mais 5, que vão ser as 2 sextas, as 2 sétimas e a oitava, correto? É isso mesmo. Bom, então, se no episódio passado a gente viu os intervalos pequenos, dessa vez a gente vai ver os intervalos grandes, certo? Que era aquele nosso primeiro critério de análise, para a gente identificar os intervalos. A gente vai ter, usando aquela mesma lógica da consonância e dissonância, a gente vai ter aqui hoje 2 intervalos que são consonâncias imperfeitas, né? São as 2 sextas, que vão ter o som mais ou menos parecido com o das terças, né? Aquele som que ele é consonante, mas não tem aquela acomodação perfeita dos harmônicos. A gente vai ter 2 dissonâncias, que vão ser as sétimas, e a gente vai ter uma consonância perfeita, talvez a consonância mais perfeita de todas, que é a oitava. Exceto o uníssono. Exceto o uníssono. Então a segunda consonância mais perfeita de todas, que vai ser a oitava. Exato. Então a gente vai começar a trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou nos outros exemplos, com referências musicais, referências melódicas, ainda trabalhando de maneira com um intervalo melódico ascendente, né? Lembrando que essa não é a única forma de treino, a gente vai usar mais 2 delas em episódios subsequentes. Ou spoiler. Spoiler. Dando spoiler do episódio. Tá na moda, né, bicho? É isso aí. O spoiler a seguir cenas dos próximos capítulos, né? Como já valia spoiler muito antes de chamar spoiler, né? Então, a gente vai trabalhar com intervalos harmônicos e intervalos melódicos descendentes também. Assim a gente vai conseguir cobrir a sua praxis, o que a gente considera sustentável para o seu fazer musical. Dito isso, vamos começar com os exemplos musicais. O exemplo da quinta aumentada, ou também conhecida como sexta menor. Vou tocar o intervalo e a gente vai conversar sobre ele. Vamos lá. E aí, Pedro, qual é a sua referência musical para sexta menor ou quinta aumentada? A minha referência para sexta menor é o rei, né? Não poderia deixar de ser o rei Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos. Oh, meu Deus do céu. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Muito bem, se você é um pouco mais jovem que o Pedro e não sabe de que música ele tá falando, você pode usar também o Sonífera Ilha do Titãs. Olha aí.
certo? Também Sonífera Ilha, que é lançamento, inclusive. Lançamento, né? Saiu essa semana. É música nova também. Na falta de algo mais moderno, vamos aí com duas referências absurdamente clássicas e do cotidiano de vocês, com certeza. Se você não gosta do Roberto Carlos, você gosta dos Titãs. Se você não gosta dos Titãs, você gosta do Roberto Carlos. Talvez você goste dos dois. Talvez você não goste de nenhum deles. Enfim, tá aí. Beleza, então essa é a nossa sexta menor. E pra sexta maior, o que a gente vai ter? Muito bem, vamos tocar a sexta maior. A minha referência para a sexta maior é mais chique. É o grande, a voz, o Frank Sinatra, o My Way. Todo mundo gravou, mas a versão definitivamente é do Frank Sinatra. Dá pra ver que as suas referências realmente são as mais jovens. São jovens, eu sou um cara jovem, né? A verdade é essa. Difícil esconder certas coisas, né? A minha, não que seja muito mais jovem que isso, é o Gonzaguinha, o que é. Olha aí. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Também vale. Também um sambão clássico do cancioneiro nacional. Isso aí não tem quem não conheça. Muito bem. Vamos lá. Fazer um treino de reconhecimento de sexta maior e sexta menor. Vamos nessa? Então vamos nessa. Lá. Mais uma vez. O que te parece, Pedro? Bom, se eu cantar aí, viver, não me parece... Não parece muito vivo, né? Tá me parecendo que ele tá com vergonha de ser feliz. Isso, justamente. Não é meio caso. No mínimo. Funciona mais se eu cantar, você, meu amigo de fé. Isso. Inclusive tá no tom... né? Tá em Ré menor, a própria. No tom do rei, né? Como não poderia deixar de ser. A gente vê que, parecido com as terças, a sexta maior é muito mais aberta do que a sexta menor. Né? Exato. Inclusive, para você que já tá aí nessa estrada de estudo de teoria há mais tempo, você deve lembrar que as terças e as sextas são irmãos ou primos. Afinal de contas, eles são intervalos invertidos na oitava. A gente vai falar disso quando falar em intervalos descendentes também. Tá cheio de spoiler hoje, hein? Cheio de spoiler. Cheio de spoiler. Meu Deus. Tem que colocar um aviso nesse episódio. Exato. Inclusive, essa do Gonzaguinha, ele usa esse intervalo quando ele muda pro tom maior, né? Quando ele abre a música, abre a melodia. É essa mesmo. Né? A ideia é essa, trazer um solar pra dentro do... Isso aí vai muito de acordo com o que a gente vem falando sempre, que essa coisa da teoria não é simplesmente pra gente escrever, isso daí tem a ver com criar atalhos pra gente fazer música de forma mais eficiente. Exato. Né? Uma análise semiótica de canção mais profunda diria que a dicção do cancionista, usando um termo do Luiz Tati, migrou para o solar, para o maior, para o alegre, viver e não ter a vergonha de ser feliz, é o que sugere a letra, e ele leva a melodia na mesma direção. É esse tipo de coisa que quando você tá no seu fazer musical, quando você tem esse tipo de conhecimento disponível, você precisa tatear menos para achar o que você quer, o que você precisa. Sabendo o som de cada coisa, você já vai direto onde a sua intuição tá chamando, sem precisar ficar tateando para achar aquilo ali. Perfeito, muito bem. Vamos para o próximo exemplo. Mais uma vez. O que lhe parece, Pedro? Essa já me soou bem mais aberta, né? Bem mais clara. Então, é uma sexta maior. Now the end is near. Aí é o contrário da mensagem. Né? É o contrário. A ideia do incrível, né? Como dois contextos diversos melódicos sugerindo duas letras diametralmente opostas. Fantástico. Então, chegamos à conclusão que isso é uma sexta maior, é isso? Sexta maior. Perfeito. Acertei? Perfeito. Sigamos. Aí eu acho que você tentou fazer uma pegadinha. Pegadinha? Porque daí você foi pro grave, que o som fica mais fechado, mas mesmo assim o intervalo é aberto. O intervalo é aberto. Então é a sexta maior, né? Sexta maior, perfeito. Correto? Viver e não ter a vergonha, né? Descarado. Tem esse tipo de pegadinha também que a gente precisa ficar atento. Às vezes você ouve uma coisa mais fechada, mais escura, mas não é por causa do intervalo. É por causa do instrumento, por causa da região. Então a gente precisa separar essas grandezas pra gente conseguir focar nas notas que
que a gente tá ouvindo. É muito mais simples você reconhecer os intervalos, o sabor dos mesmos, identificá-los e classificá-los quando as notas estão mais perto ali do dó central. Quando eles vão para as duas pontas, ou para o coqueiro lá para o agudão, ou então para o porão lá para o grave, as coisas ficam mais difíceis de serem reconhecidas. O grau de dificuldade aumenta. Então realmente foi de propósito, pulando para o grave, mas mantendo um intervalo aberto e solar e alegre, etc, etc. Sigamos. Mais uma vez. Esse aí, apesar de já ter ido mais pro médio agudo de novo, o intervalo tá fechado, né? Tá uma sexta menor. Sexta menor, diz o rei. Vamos para sétimas, Vamos então? para as sétimas. Vamos falar da sétima menor. É um intervalo totalmente especial. Ele tem uma função no contexto harmônico, tonal, que vai ser diretamente ligada ao sabor que ele sugere. Vamos tocar ele aqui para você ver, pra gente ver, ó. Muito bem, Pedro. O que você sugere nesse caso? Nesse caso, o que eu costumo sempre usar é a relação de resolução mesmo, né? Ele já é um intervalo mais tenso que pede, ele chama uma outra nota, ele causa um desconforto que tende a gente a querer ouvir uma outra nota resolvendo ele. Então é isso que você está sugerindo, ó. Isso, você espera essa outra nota resolvendo ele, né? Então... por semitom descendente, né? Isso. Perfeito. Além disso, correndo o risco de ser acusado injustamente, de novo, de ser nerd, tem também o tema da série original do Jornada nas Estrelas. Olha aí, que coisa, hein? Vamos... Essa podia ser menos nerd às vezes, Pedro, eu acho. Uma outra maneira, um filme um pouco mais recente e alegrinho, você tem aquela subida vocal do Twist and Shout, imortalizada por Ferris Bueller no Curtindo a Vida Doidado lá, né? Aquele... A primeira e a última tem um intervalo de sétima menor compreendido aqui, então... Se você tiver dúvida, vá cantando lá. Entre a primeira e a quarta nota tem uma sétima menor. Perfeito? Muito bom. Falemos então da sétima maior, Pedro. Tenso, né, meu? Ele também tem essa tensão, né? Mas a tensão dele é pro outro lado, né? A sétima menor tende a resolver pra baixo, a sétima maior tende a resolver pra cima. Ele tem essa cara, né? Exato. E aí, o que você sugere musicalmente pra isso? Mas essa tem uma melodia muito, muito memorável pra gente usar, que é o tema do Super-Homem. É, Viva John Williams novamente. Essa aí. Então você já sabe. Superman, Superman mesmo. Para o alto e avante, já Para que é lá em cima. Exato. Muito bem, vamos trabalhar com as sétimas então? Vamos lá. Vamos nessa. Vamos ver quem é quem nesse rolê. O que lhe parece? Eu sinto a necessidade de resolver para baixo nesse caso. Então a sétima menor. É uma sétima menor. Ou exato. Star Trek, Curtindo a Vida Doidado, etc, etc. Várias referências cinematográficas hoje. Seguindo. O que lhe
parece, Pedro? Essa deu pra ouvir bem o batimento, inclusive, né? Quando a gente tem os harmônicos não se acomodam, Isso, tem o... Fica tudo... Nesse caso, eu senti a necessidade de resolver pra cima, certo? Qual é que era a tônica? Isso aí. A sétima Já maior. chega o Superman. O Superman, perfeito. Mais uma vez? Mais uma. Aí, que parece? O senhor está ficando repetitivo nas suas pegadinhas. Indo pro Pois grave e tocando o acorde maior. É difícil, né? Mas não essa, ser, né? Essa também tem essa... A gente sente essa polarização pra cima, né? E você fica com essa cara, né? Também tem essa. Isso. Superman na cabeça, portanto, sétima maior. A sétima, por ela ser o único intervalo dissonante que a gente tem pra cima da quinta, você ouvir esse intervalo largo dissonante, tenta ouvir a resolução. Resolveu pra baixo, sétima menor, resolveu pra cima, é sétima maior. Essa é uma boa dica. Boa dica mesmo. Então pensem para que lado tende a cair a consonância. Se ela é dissonante e causa o desconforto, pense para onde ela tende a ir. Se ela quiser rumar para baixo, de ordem por semitom descendente, a chance de ser uma sétima menor é imensa. Em contrapartida, se ela quiser ascender, subir meio tom, a chance de ser uma sétima maior é muito grande. E aí faltou só um, certo? A nossa gloriosa linha de chegada, a oitava. Ele tem um caráter de acomodação perfeita, de consonância perfeita. Então, pensa num intervalo largo, grande, com essa cara de consonância, a chance de ser oitava é muito grande. A gente tocando assim parece até bobagem, né? Você fala assim, é só você ouviu a mesma nota duas vezes, né? Na oitava diferente. Pois é. Mas conforme você vai fazendo vários exercícios, às vezes você tá treinando isso, as coisas tendem a ficar um pouquinho mais confusas. Você vai tocando vários intervalos, partindo de várias tônicas, às vezes começa a dar uma confundida. Então é bom a gente também ter uma referência, mesmo pro oitava, que parece ser um intervalo mais fácil. Tem alguma ideia, Daniel? Já que a gente tá no mundo cinematográfico, vamos usar um tema de filme também que virou standard de jazz, todo mundo gravou. Tem versões pop, versões com, agora muito em voga, com ukeleles e havaianos cantando, etc. Super feliz, etc. Então é o Over the Rainbow, o tema do Mágico de Oz. Como é que é? É isso. Então, aí. as duas primeiras notas, você tem de cara uma oitava pulando na sua testa. Se liga. Somewhere over the rainbow. Perfeito. Muito bem, vamos testar? Vamos fazer com todas, então? Tudo isso misturado? Todas misturadas? Coloquemos no liquidificador e misturemos tudo. Vamos lá. Vamos lá, então. Para o reconhecimento de, recapitulando, quinta aumentada ou sexta menor, sexta maior, sétima maior e menor e oitava, os nossos 5 novos coleguinhas. Vamos nessa. Mais uma vez. E agora, Pedro? Então, intervalo consonante. Uma Então, boa análise. a gente já exclui as sétimas. Mas não é... não é esse. Não seria o é oitavo. o Over the Rainbow. Né? Então... aberto. Então, eu diria que é uma sexta maior. É uma sexta maior. Exato, perfeito. Sigamos. O que lhe parece, Pedro? Esse aí também é consonante, mas também não é a oitava, também não é a consonância perfeita. É uma sexta menor? É uma sexta menor.
É uma sexta menor. Veja, o que eu fiz? Eu mantive a nota da ponta e subi o grave meio tom, diminuí a distância entre as duas. Isso pode confundir, ou era uma semi-pegadinha. Então você tem que prestar atenção efetivamente no sabor que as duas notas têm juntas. Essa é o grande chance do lance. Esquece a referência anterior e pensa na nova situação, perfeito? Pensando que quando a gente está falando de música, quando você estiver aplicando isso dentro de um contexto musical, é claro que vai ter milhões de pegadinhas o tempo todo acontecendo. Mas pra gente treinar isso, o importante é a gente treinar de apagar o que a gente ouviu antes e ouvir o que tá acontecendo agora. Pra aí a gente deixar isso bem memorizado e aí a hora que a gente coloca isso dentro de um contexto musical, essas coisas não serem mais problema. Exato. Ficar livre das pegadinhas é impossível. Isso não vai acontecer. O que a gente vai fazer é se preparar e ter artifícios pra se defender delas, né? O famoso treino de fundamentos. Exato, né? Isso. Antes de jogar, você precisa treinar o passe, treinar o chute, treinar domínio. Uma ótima analogia esportiva pra apagar aquela nerdice toda que tem acontecido nos últimos Sou episódios. nerd até jogando bola. Pois é. E eu sei, né, que eu já vi, eu vejo de perto toda segunda-feira. Então vamos lá. E agora? Esse, o mais consonante de todos até agora, hein? Soa consonante até o céu. Esse é a oitava. Além do arco-íris. Além do arco-íris. É a oitava, né? Descarado. Muito bem. Então vamos nessa. Seguindo aí na nossa ideia. E aí, Pedro? Bom, esse já é dissonante. Não resolveu, né? Não. Agora Parece sim. melhor, né? Então a sétima menor. Fica mais com essa cara, Fica né? mais, né? É uma sétima menor. Seguindo. E aí? Te parece isso? Me parece uma sétima maior. Parece uma sétima maior, justamente. John Williams salvando a pátria mais uma vez. Ou então... Não é isso? Perfeito. Os dois caminhos levam ao mesmo lugar. A conclusão de que é efetivamente uma sétima maior. Muito bem. Vamos fazer um mix disso tudo então, Pedro? Juntando com os do episódio anterior? Isso. Vamos juntar aqueles nossos 7 amigos do episódio 4 com os nossos 5 novos agora. Então, pra quem tá chegando agora, volta no episódio anterior pra ouvir os exemplos dos 7 primeiros intervalos e aí juntar com esses aqui pra gente fazer o apanhado geral de todos os intervalos da primeira oitava. Perfeito. Então vamos lá. Exemplos com os nossos 12 amigos. Mais uma vez? Tá, então vamos seguir o passo a passo. Esse intervalo é pequeno, então ele tá naqueles primeiros 7 que a gente viu semana passada. Ele é consonante. Uhum. Não é uma segunda menor, nem um trítono. Também não é uma quarta justa, uma quinta justa, que seriam de acomodação perfeita. Tão consonante assim. Não é tão consonante assim. Por ele ser mais aberto e por eu conseguir cantar eu sei que vou te amar. Então, eu diria que é uma terça maior. Terça maior. Bora lá. Terceira vez? Esse é bem próximo do outro, né? A distância. Ele também não é um intervalo grande. Também é um intervalo consonante. Também não é uma consonância perfeita. Mas ele é mais fechado. É mais escuro. Então, uma terça menor. Terça menor, isso mesmo. Exato. Seguindo. Última vez?
Bom, esse já é uma consonância perfeita, né? Esse já tem aquela sensação de resolução, exato, de acomodação mesmo. Como dizem na matriz. Né? Então é um intervalo justo. Então é uma quarta justa. Uma quarta justa, um hino nacional, né? Seguindo. E aí? Esse também é uma consonância perfeita, então também tá naquele meio, né, entre a quarta e a quinta, mas ele é mais aberto. Então é uma quinta justa. Quinta justa, perfeito. Para usar uma outra referência que a gente tinha comentado da outra vez, esse aí você sente o centro dele na nota grave, né? Isso. A outra quarta é você sente o centro na segunda nota, na nota aguda. Se você for pensar na resolução, é exatamente isso. A grave é o ponto de apoio, né? É a estabilidade na quinta justa. Na quarta justa, a resolução acontece na segunda, né? Na aguda. E agora? Esse já é um intervalo bem mais pertinho, bem menorzinho, também não é uma terça, não é tão consonante quanto a terça, mas não é aquele de semitom, aquele não é isso, né? É mais aberto, né? Isso. Então é a segunda maior. Segunda maior, muito bem. Cheio de maldade no coração, né? Qual que é esse aí, Pedro? Esse aí já é desses novos amigos aí. Novos amigos. Já é desse episódio. Já é um intervalo maior que uma quinta. Intervalo consonante, não é uma sétima. Tem aquele desconforto que a gente quer resolver. E é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais fechado. Então eu acho que é uma sexta menor. Amigo, acertou. Seguindo. E agora? Esse já tem esse desconforto, né? Esse já tem essa sensação de movimento, de eu quero ir para algum lugar. Para onde é que eu quero ir? Não é para aí que eu quero ir. Vamos pra cá. Isso, então é a sétima menor, né? Exato. Ele quer dar essa ideia de resolução, né? Por semitom descendente, portanto, nós estamos tratando de uma sétima menor. Pode pensar também no... né? O bom e velho dominante de vozes lá do Ferris Bueller e Curtindo a Vida Doidado. Joia. Mais uma, Pedro. Quem é essa criança? Esse tá bem pertinho, né? Bem pertinho, bem dissonante. Então a gente pode pensar no Joana Francesa, que a gente falou semana passada. Acorda, acorda, acorda. Ou do Tubarão. Então uma segunda menor. Uma segunda menor. Muito bem, vamos lá. Esse já é bem aberto, né? Um intervalo grande. Intervalo distante. Um intervalo consonante, então não é uma sétima. Então é uma sexta maior. Sexta maior. Perfeito. Seguindo. E agora? Esse é um intervalo grande e bem consonante. E o que lhe parece? Portanto,
Então uma oitava justa. Oitava justa, muito bem. Vamos lá, faltou uma criança aqui, né? Então vamos nessa. Isso, dá essa ideia, né, Du? Essa é a ideia. É? Então a sétima maior, é a do Super-Homem. É isso, muito aí. bem. E aí, Pedro? Bom, esse é bem tenso, mas ele não é uma sétima. Ele não é aberto que nem a sétima, né? Não é tão longo, né? Não é tão distante. Mas também não é uma segunda, que tá ali pertinho da tônica, que ele é bem fechadinho. Então esse eu acho que é o trítono. Muito bem, você tem toda a razão. É um trítono realmente. É isso aí. Então esses são todos os intervalos da primeira oitava para a gente trabalhar. Como a gente disse no episódio anterior, só esse podcast não é suficiente para você internalizar tudo isso. Então tem os sites que vão estar na descrição de novo, estão no episódio passado e vão estar nesse, para você entrar lá e fazer esses exercícios, de preferência fazer eles diariamente, fazer eles todo dia, fazer no seu dia a dia, ir pegando som de buzina, som do micro-ondas, toque de celular e ir tentando identificar e tentando descobrir quais são as notas e os intervalos que estão ali. É isso que vai fazer você decorar isso e deixar isso daí automático. É, só a prática constante e diária que vai te levar a esse nível, ao nível de você escutar o intervalo e entender imediatamente o que está acontecendo. Não precisa ser um treino muito longo, você pode fazer isso uma prática diária de 10, 15 minutos por dia só de treinamento de intervalos, antes ou depois de você estiver praticando seu instrumento, você estiver no transporte coletivo, assistindo a novela, enfim, fazendo o que você quiser. Você pode efetivamente dar uma praticadinha lá nos sites, nas ferramentas que a gente indica, que com certeza você chegará lá daqui um curto espaço de tempo. Boa, então vamos para as dicas culturais? Muito bem, perfeito. Hoje no episódio eu citei brevemente uma análise semiótica de canção, né? Então para isso eu vou indicar um livro do grande pesquisador, professor, compositor Luiz Tati, chamado O Cancionista, um livro fantástico. Fui exposto a essa ideia de dicção do cancionista, dicção do fazedor de canções e os respectivos detalhes de tonemas e terminologias que ele usa. O livro é realmente fantástico. Então, se você não leu, leia. O Cancionista, do Luiz Tati. Muito bom. Outro nível de teoria, além das notas, né? A gente está trabalhando com as notas e as suas relações, esse aí já vai para um outro nível. É, a relação semiótica entre letra, melodia, pensando na canção como algo maior que a soma dessas duas coisas. Sensacional. Já que eu fui acusado, tanto no episódio passado como nesse, de ser um nerd, então a minha dica de hoje tem a ver com isso. Nesse último mês, semana passada e semana que vem, em 1977, eram lançadas as duas sondas Voyager, que foram as primeiras sondas a sair do nosso sistema solar e passar por vários planetas e tirar fotos sensacionais. Você pode entrar na internet, pesquisar Voyager e você vai achar essas fotos, além de toda a ciência que foi feita, né, todo o estudo do nosso sistema solar e do nosso universo usando as sondas Voyager. E, além disso, essas Voyagers, elas carregavam o disco de ouro, que era um disco que tinham instruções de como chegar de outras partes da galáxia no nosso sistema solar, que eu tenho inclusive tatuado no braço. E adivinha, né? E tinha instruções de como construir um toca-disco para tocar esse disco, ele tem saudações humanas em diversas línguas do nosso planeta, tem músicas folclóricas de vários lugares do mundo e tem músicas clássicas e músicas populares. Então temos Mozart, tem Bach, Johnny B. Good, diversas coisas nesse sentido. Então eu acho interessante a gente, enquanto músico, a gente observar como essa nossa arte
impacta o mundo, né? Como isso se dá em vários lugares do mundo, como isso se dá em várias épocas e o que isso diz sobre a espécie humana, né? Sobre o que nós somos e o que isso pode dizer tanto pra gente quanto pra outros seres que possam existir em outros lugares. É tamanha a importância da música que a gente faz que nada mais reconhecível do que a nossa própria relação com ela, né? As nossas músicas folclóricas, o nosso jeito de dançar, de cantar, de ouvir. Daí tamanha a importância da nossa arte. Então, se você, tanto no YouTube quanto no Spotify, você tem o disco da NASA, que tem as saudações e as músicas folclóricas, e você tem as playlists com as músicas clássicas e populares que estão nesse disco. Então vale a pena conhecer, vale a pena ouvir, e vale muito a pena também procurar a missão Voyager, as fotos. As fotos são fantásticas. As fotos fantásticas e tudo que a gente descobriu sobre o sistema solar e sobre o nosso planeta. Principalmente, né? Com essas missões. Beleza, então? É isso aí, gente. Então é isso. Valeu, galera. Até a semana que vem. Muito obrigado todo mundo que está escutando aí até agora. E até semana que vem. Valeu.